gente tem pensado juntos, aos domingos pela manhã, a parábola do filho pródigo. Jesus conta 3 parábolas nessa ocasião. Ele está usando como ilustração a parábola para nos falar que Israel não valorizou a estada junto a ele, não valorizou o status de povo escolhido, e que ele vai buscar um outro povo. Ele fala isso em resposta ao questionamento dos líderes religiosos de Israel, que o acusam de curar no sábado, de receber pecadores junto a ele para comer. Então, em resposta a essa indagação, como pode ele se dizer quem ele é? Sentar-se com pecadores. Jesus conta 3 parábolas. A da ovelha perdida. Ele sai para buscar uma ovelha, são 100 ovelhas, que se perdeu, deixa 99 no campo, deixa Israel para buscar um povo que se perdeu. Ele conta a parábola da dracma perdida, a moeda perdida, equivalente a um dia de trabalho, e que a dona da moeda vira a casa de ponta cabeça para encontrar uma moeda de 10, que se perderam, 10% nessa ocasião. Ele está dizendo, eu vou virar Israel de cabeça para baixo, e vou buscar um povo que não era meu. E ele conta a parábola dos 2 filhos perdidos, um perdido porque foi para longe, e aqui a expressão muito clara do povo de Israel, um perdido, sem relacionamento com o pai, dentro de casa. É óbvio, e fica muito claro o que Jesus está dizendo, de acolher-nos, e penso eu que o cumprimento dessa parábola, ou dessas parábolas, é a gente representando a moeda perdida, a ovelha perdida, e o filho que saiu de casa. É a gente, um povo que não era escolhido, e que Deus fez seu povo, se reunindo hoje, celebrando o nome dele. Fôssemos nós dizer o cerne da parábola, está esgotado o assunto. Mas penso que, ao contar a parábola, Jesus expressa muito do que pensa ser, ou do que sabe ser, o relacionamento com o Pai. Ao contar essas parábolas, eu penso que a gente encontra diversas portas que a gente vai entrando. Não tem assim, esses links que a gente abre na internet, você clica em um, aí lá abre um mundo. Aí lá dentro você descobre uma outra coisa que te interessa, você clica, abre outro mundo. Às vezes você vai num texto, como é que é o nome disso, Ricardo, a turma, Fábio, a turma do TI, você abre um texto, aí tem assim marcadinho lá, alguma coisa com cor diferente, aí você passa o mouse, ele hipertexto, aí você clica ali, ele abre um outro universo. Eu penso que aqui na parábola do filho pródigo tem hipertextos. Você clica ali e abre uma outra história que está tratada ali, que está relatada ali, e abre um outro mundo. No domingo passado, nós conversamos sobre culpa, sobre essa história do filho que perde tudo, que banca o seu caminho, que para bancar o seu caminho, desconsidera os outros, é egoísta, passa por cima e só quer saber do seu próprio umbigo, das suas próprias carências e do que julga ele ser importante. Não importa para ele quem vai sofrer, para que ele tenha o que ele julga ser imprescindível para a sua vida. Ele pede, pai, me dá a minha parte da herança. Assim que o pai dá, ele passa mais algum tempo só, e vaza, e vai embora. Há um sem número de sentimentos que ele causa nos outros. Decepção, mágoa, amargura, traição. Tudo isso, quando ele sai de casa, ele leva no pacote, além de levar o dinheiro no bolso, leva um pacote com todas essas coisas. Quando tudo isso se acaba, e ele está no fundo do poço, a Bíblia diz que ele põe a mão na cabeça assim e pensa, o que eu fiz? Como que eu cheguei até onde que eu cheguei? E ele pensa, eu queria comer uma comida decente,
mas o que tenho são as vagens, aliás, nem tem, pertence aos porcos, as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Quando eu leio esse texto, a minha avó criou porcos. Criou porcos, não, criou assim, eram 2 por ano. Um já sabia que em dezembro ia morrer. Aliás, ele não sabia, não, nós é que sabíamos. Era uma coisa terrível matar porco. Só quem viu sabe. Vai assim na axila dele com um punhal do diabo e... Puxa. A minha avó picava as comidas para dentro de casa. Você lembra que antigamente vendia leite em saquinho? Vinha nos caminhão de leite, deixava em frente às padarias cedo, aquela vasilha, você lembra? Aquela vasilha a vovó usava para botar o que eu chamava de lavagem dos porcos. Então, era a casca das comidas que descascou, a sobra da comida, ficava uma langanha ali dentro e ele, ó... Eu não sei o que é vagens de alfarrobeira. Então, quando aparecem vagens de alfarrobeira, eu lembro dessa cena da minha avó. Ele pensa, os trabalhadores do meu pai comem bem, e eu quero comer a comida dos porcos. Essa é a hora do fundo do poço. Essa é a hora que ele enche o coração de culpa. A culpa é um lado da mesma moeda que tem aquele que se acha magoado. O outro lado é a mágoa, o ressentimento, o sentimento de ser aviltado, de ser defraudado na sua dignidade, no seu dinheiro, no seu direito. Se de um lado tem um sentimento de culpa, que foi o que a gente viu semana passada, desse lado aqui há amargura, ressentimento, ódio, tudo isso. Parecem as mesmas coisas, mas mostram 2 polos de um mesmo assunto só. Pessoas que se sentiram com dívida, de um lado, é a culpa. Eu sei que devo, eu sei que agi errado, eu sei que defraudei. E na outra ponta, alguém acha que tem direitos, que tem créditos ao invés de débitos causados. Eu tenho o meu direito nessa história. Fulano me deve. E vai ver só. Vai comer aqui na minha mão. E usa Deus, porque a gente é crente. A gente fala, Deus vai exaltar. E quando Deus me exaltar, vai comer aqui na minha mão. Eu não sei qual é o Deus da pessoa, porque... Não adianta você falar assim, a vingança pertence ao Senhor. Porque eu vou falar por mim, não por você. E eu falo, amém. E eu estou louquinho para ser instrumento dele nesse processo de vingança. A gente fala assim, ó, entreguei para Deus, não é assim que a gente fala? Mas a gente fala entreguei para Deus, torcendo para Deus ferrar o outro. Porque muito pior do que cair na minha mão é cair na mão de um Deus que é todo poderoso. Pensa, o que é isso? Isso tudo está disfarçado de espiritualidade. Mas o movimento é de ódio, de rancor. O movimento é feio. Então, hoje eu elenquei 3 motivos pelo qual a gente deva perdoar. O filho mais novo, o que saiu de casa, é um ícone de culpa. Mas o filho mais velho, o que ficou, é, para mim, um ícone de ressentimento, de mágoa, de amargura. Perguntássemos para o filho mais velho, o que ficou, por que de tudo isso? Ele ia dizer, porque meu irmão é um malvado, não merece o nosso respeito, não merece a nossa atenção, ele tem um coração ruim, ele não vale nada, pastor. Perguntássemos nós a ele, ele ia dizer, não vale nada, cuidado com ele quando você receber ele aí, cuidado. É só você receber assim, alguém que teve uma história numa outra igreja, e não foi uma história bacana, deixou marcas negativas. Quando você encontra com alguém e fala assim, fulano está congregando lá com você? Está tão feliz, aí fala, cuidado, hein? Quando fala assim, você já sabe que lá, aquela pessoa viveu histórias difíceis.
Se você é um pouco curioso, eu sou. Aí fala assim, é mesmo? Mas por quê? É curiosidade santa, não sabe? Por quê? E não precisa muito esforço. Porque ela pode até dizer assim, é melhor não falar não. Mas você não precisa fazer a pergunta a segunda vez, ela vai começar a falar. Porque é mágoa. Fulano não presta. E a gente vai alimentando ódio dentro do coração. Nesse tempo que a gente vive, de redes sociais, de polarização política, está cheio disso aqui. Está cheio disso. Ódio, raiva, rancor, disfarçado de espiritualidade. Por exemplo, você não vai falar que você se vinga de alguém, porque é feio. Eu quero vingança. Chega a salivar assim. Você não vai falar, é feio. Concorda comigo? A não ser assim, tem vingança que é bonita. Deixa eu explicar qual. A gente perdeu de 7-1 para a Alemanha. Ganhar de 7-1 lá também seria bacana. Entende? A gente fala, vinguei os 7-1. Não teve... Foi esportividade, foi na boa. Mas você não vai achar muito mais exemplos do que esse, não. Aí a gente não consegue falar que a gente vai se vingar, a não ser quando a gente canta aquele hino espiritual que fala da... A gente podia encerrar com ele hoje, o André cantando. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Que os que riram de mim quando eu estava mal vão se ferrar. Não canta não, André, você não sabe a letra. Então, a gente espiritualiza o ódio, a gente quer fazer vingança, a gente quer causar no outro a mesma dor, ou uma dor semelhante, na tentativa de igualar a história. Mas a gente sabe que aqui, principalmente, falar de vingança vai ser feio. Então, o que a gente fala? Que a gente quer justiça. A gente quer justiça. Se você olhar os caminhos para conquistar a justiça, eles são horrorosos. E a gente aceita. Desde que aquilo pague o que eu sofri. Se a gente pegar a história do Brasil, sem escolher lados, e pôr sobre a mesa com frieza, o que a gente vive hoje é um borbulhar de vingança disfarçado de justiça. Cada tipo de posicionamento ideológico que assume se acha no direito de agir como vai agir, porque a geração passada agiu errado. E a gente não precisa passar só assim, na atual ideologia com a ideologia passada. Aqui está fervilhando, mas isso é desde que o Brasil é Brasil. 7 de setembro, a gente celebrou a independência. O que a gente estava dizendo é, esses caras estão espoliando a gente. Levam um pau-brasil para fora, o nosso ouro para fora, exportam tudo para lá, vivem tirando da gente. A gente vai minguar. A gente vai quebrar, o Brasil vai quebrar, porque esses caras só tiram da gente. E a gente protesta com a independência e continuam tirando da gente. A gente, incansavelmente, vive a geração que paga os erros da geração passada. Os erros da administração passada. Ou você acha que a esquerda, quando entrou no poder, não tinha o seu grito de nós precisamos fazer justiça. Não, na verdade, precisava fazer vingança. O sentimento era esse. Por tudo que passamos lá na opressão e na ditadura. E a gente vai. Aí não é de se estranhar que, agindo errado, porque quer, na verdade, vingar-se de um tempo que teve fora do poder, tome caminhos errados. Entra uma ideologia nova e diz, basta de esquerda. E a gente vai fazer o que tiver que fazer para alcançar a justiça. E a gente começa a ver os meandros da história,
não parecem caminhos de justiça, parecem caminhos de vingança. As redes sociais vão enchendo a gente disso, dizendo que se dane o caminho. Fez o que fez, tem que pagar mesmo. Olha, eu também acho que tem que pagar mesmo. Mas a qualquer custo, não chama de justiça, chama de vingança. Dá para entender isso? Independente de ideologia. Porque se você continuar, a esquerda vai fazer assim, então vamos invadir todos os celulares e vamos fazer justiça. Não, isso não é justiça, isso é vingança. O sentimento no coração é feio, é de ódio. Então, o primeiro motivo que eu quero dividir com você, para que a gente opte pelo perdão, é porque, não perdoando, corre risco grande de nós alimentarmos dentro da gente um mal que vai fazer da gente tão ruim quanto a gente que feriu a gente. Se a gente tem um discurso de que o que a pessoa fez é diabólico, é maquiavélico, é maldoso, é mal intencionado, quando a gente alimenta dentro do coração esse sentimento de não perdoar, esse rancor, esse ódio, o que a gente está fazendo é se igualar a quem ferrou a gente também. Você pode dar o nome que você quiser para isso. Eu tenho direito de fazer justiça, mas você sabe que o seu coração está se tornando ruim. E você começa a se defender de todas as pessoas que te cercam, porque você acha que todo mundo é ruim, igual você está se tornando. Aí você começa a ter que dizer, cuidado, seja precavido, porque você sabe o quão ruim se tornou o seu coração e você pensa que as pessoas que te cercam vão se tornar pessoas ruins igual a você. Então, primeiro motivo, para a gente perdoar, é para que a gente não se torne igual a quem fez o mal com a gente, a quem ferrou a gente, a quem destruiu nossa história. Se você alimentar esse caminho de ódio dentro do seu coração, seja pelo que for, eu só escolhi exemplificar com o sistema político do Brasil, para você entender, porque está muito em voga. Mas as coisas que ferem muito a gente acontecem com pessoas mais próximas da gente e não é institucionalizado. Porque a mágoa institucionalizada, ela é distante. Na verdade, a gente vai tentando personificar. Por exemplo, você não quer postar que você tem razão de ter escolhido a direita ou a esquerda. Você quer enraivecer quem escolheu diferente de você. Você não tem alegria de ter escolhido certo. Difícil uma postagem hoje em dia, para ver, de alguém que quer dizer, viu, isso expressa bem o que eu achava ser certo. A postagem é para ferrar o outro. A postagem é para ver se atinge o outro. Isso é ódio. Isso é raiva. Isso é rancor e ressentimento. E você está tentando personificar, porque é institucionalizado, em mim. Em mim. Fico pensando.